E aí, esse é o Conversaiada de número sei lá qual, das quantas, da Silva Júnior. Hoje é uma quarta-feira, daqui a pouco vai virar e vai ser quinta-feira já, porque são 11h11 exatamente no momento. É quarta-feira, dia 2 de julho. E eu não sei ao certo o que eu vou falar, eu anotei um tópico, porque o meu contexto no momento é o seguinte: eu acabei de escutar um episódio muito bom, que talvez nem precise de edição, do Conversaiada, do participante, do único participante que ainda não colocou o episódio até o momento de agora, né? E talvez não precise de edição o episódio dele, porque não tem momentos de silêncio, ele não se embananou em nenhum momento e correu tudo bem, sabe? Esse episódio aqui tá 100% tratado, e quem escuta é, não vê que às vezes entre uma frase e outra tem alguns segundos de silêncio, segundos um tanto quanto constrangedores também. Ainda mais, bom, seria constrangedor se tivesse alguém me escutando, né? Mas como eu tô sozinho no meu quarto, às 11h13 agora, da noite de uma quarta-feira, eu não tenho vergonha nenhuma na cara de continuar em silêncio, pelo tempo que eu bem entender, né? Acho que o que vai precisar de edição mesmo vai ser ali só colocar a introdução e só. Talvez fazer uma tratativa de áudio. Uma coisa engraçada que eu percebi nesse episódio, que é o próximo, tá? O que tem postado até hoje. É... Deixa eu conferir, que são 2 episódios que tem postado aqui até hoje, né? No momento de agora, nessa quarta-feira que estamos presenciando. Eu vou espirrar. Ai, nossa, eu vou deixar o espirro, mano. Eu não tô nem aí. É... Até agora tem 2 episódios, um meu sozinho, que é o segundo, e o primeiro é eu e mais um participante, que na verdade ele ainda também não gravou, né? Sozinho. No caso ele não gravou sozinho, ele já tem gravado, que é o primeiro episódio eu e ele. E, ou seja, é... eu meio que me perdi no raciocínio, eu esqueci o que eu ia falar. Mas, ou seja, no momento que eu estou gravando esse episódio, provavelmente daqui pra frente, daqui uns 2, 3 dias, todos os integrantes vão estar no canal do Conversaiada, e isso já é de muita importância na minha visão, porque porque sim, né? Eu acho que se o canal tem 3 integrantes, os 3 integrantes precisam estar nele. E é isso. Eu meio que acabei de escutar e eu decidi gravar pra entrar na onda já e já meio que. Porque assim, provavelmente eu vou me repetir, mas tem 2 episódios só postados, sabe, no canal, então. É. É pouco, cara. Isso é pouco pelo seguinte motivo, porque eu tenho 3 episódios, contando com esse aqui 4, na gaveta, entendeu? Tipo assim, eu só gravei só. E eu tenho muita preguiça de editar, porque é algo que eu descobri que eu não gosto. Tanto editar quanto produzir. Cara, fazer as thumbnails é um pouco mais divertido, porque eu consigo ser um pouco mais criativo, mas editar e acho que editar só mesmo, não tem mais, não tem muito outras coisas que precisam ser feitas. Eu preciso editar, fazer uma thumbnail e só, e postar o vídeo. E gerar um vídeo, né, no caso, porque eu meio que pego o áudio do Audacity, no meu caso, né, porque eu gravo direto no Audacity, jogo num... Faço edição, obviamente, coloco introdução e tal. Pego esse áudio e jogo num editor de vídeo.
para poder colocar uma imagem de fundo enquanto rola o áudio. Tenho que fazer aquele sound wave lá, né? É aquela onda de som que fica tocando, que às vezes desincroniza, e eu não sei o porquê, mas tá bom também. Aquela paradinha que fica mexendo enquanto as pessoas falam. Eu faço tudo no editor de vídeo. E eu meio que aprendi tudo em prol deste projeto. É. Bom, enfim, eu não lembro pra que caminho eu tava levando com isso. E. Cara, antes de qualquer coisa, deixar bem claro aqui que 11 da noite faz muito frio, entendeu? Aqui no meu quarto. Talvez eu saia até com a voz um pouco tremida em alguns momentos, mas é meio que isso. Eu decidi gravar, então eu vou gravar. É... Eu anotei um tópico só, que é o tópico sobre o fato de eu ter voltado a trabalhar hoje, exatamente hoje. É... E te falar, é entendível porque existe férias, velho. Você realmente não consegue é, trabalhar por muito tempo assim, sabe? Porque essa é a primeira, foi a primeira férias que eu tirei na minha vida, sabe? Então, eu trabalhei 2 anos direto, 3 anos, né? Não, não, não. Vamos lá, né? Eu trabalhei. Eu trabalhei 2 anos direto. Um ano estagiando e mais um ano registrado como CLT. E aí pintou essa daí de ter o direito sobre férias, né? E agora eu tô voltando, cara. E eu voltei meio que a milhão, assim. Tô bem mais, com mais energia pra poder fazer as coisas, fazer as entregas que precisam ser feitas lá e tá bem legal. Meio que hoje eu passei o dia numa reunião e lendo os e-mails que eu não consegui pegar nas minhas férias, então foi só meio que um dia perdido, mas, cara, só pelo tanto que eu ri hoje já valeu a pena. Que é aquela coisa, né, cara? Em algum dos episódios que eu disse que eu tenho em gaveta, eu reclamo muito do trabalho que eu tenho, mas não é porque eu reclamo que eu não consigo me divertir nele. Eu dou muita risada com o meu colega de trabalho. Ainda bem que ele não é totalmente chato igual todo mundo é naquele lugar. Então eu consigo ser um pouco menos triste lá. E é meio que isso. Acabou o tópico, já não tem muito mais sobre o que falar. Eu só queria falar que eu tô meio que satisfeito em ter voltado a trabalhar. E é isso. E agora, né? O que que eu falo? Não sei. Eu decidi gravar, né? Cara, eu tava pensando sobre esse negócio de ficar gravando, só gravando, gravando, gravando. E talvez esse seja o último que eu grave até eu postar todos, porque eu acho que eu não quero ter esse tanto de episódio engavetado, sabe? Pra ir lançando um atrás do outro. Tipo, esse aqui já é o quarto, então eu já demoro pra editar um, sabe? Pra editar e fazer tudo que precisa ser feito pra postar um. E são coisas simples, cara, pra te falar. Que, que eu falo que não gosto, mas meio que o trabalho de verdade tá em editar o meu áudio em si. Não sei como é que vai ser dos outros participantes, mas o meu áudio em si dá trabalho porque eu passo muitos momentos, aquela coisa que eu disse no começo. Tem momentos que eu fico papo de mais de 10 segundos sem falar nada, pensando em algo, entendeu? Ou às vezes eu me perco e acabo tendo que voltar, ou eu pauso, né? A vantagem de estar gravando no Audacity é isso. Eu consigo pausar a gravação, voltar e lembrar do que eu tava falando, porque é algo que acontece muito, é eu esquecer o que eu tava falando. E eu acho que eu acabei de esquecer. Não tô brincando. E meio que é esse o trabalho de verdade, porque a edição meio que a primeira vez que eu fiz deu trabalho, mas
meio que o segundo episódio não deu trabalho porque já tá tudo meio que pronto, é só substituir as coisas, né? Substituir a imagem, substituir o áudio e meio que você já tem um template ali que você pode seguir. E aí você só põe para exportar o vídeo, que eu uso o DaVinci Resolve, que é um programa aí que na verdade ele tem foco em ajuste de cor, de coloração, não em si em edição e tudo mais, mas dá pra fazer algumas edições e é o que eu uso porque ele é gratuito. Tudo que é gratuito é bom, né? E meio que esse participante que gravou agora que eu acabei de escutar, o episódio dele, o bruto do episódio dele, meio que vai ter um episódio meu falando sobre o episódio dele que vai ser postado e meio que esse episódio, por ser o quarto de uma gaveta de 3 episódios ainda, sabe? Tipo, esse episódio que eu tô gravando agora, antes dele tem mais 3, entendeu? Então, tipo assim, esse episódio vai demorar pra sair. A pessoa que gravou comigo no primeiro episódio. No primeiro episódio. E ele também ainda não gravou sozinho, né? Como eu disse no começo, porra, eu tô me repetindo, mas foda-se. Ele não gravou sozinho e ele talvez nesse meio tempo, até esse episódio sair, ele grave, entendeu? E, pô, é meio. Eu acho que fica meio chato eu postar todos os meus episódios e não postar o dele, né? Então, por isso que eu vou correr pra fazer o da. O dessa outra pessoa. Tá vendo como é ruim, cara? O da pessoa que eu escutei o áudio aqui agora. Enfim, eu vou parar de falar disso porque não tá dando certo. É. Cara, te falar. Eu vou comentar mais sobre isso, que eu tô meio que sem assunto mesmo. Cara, esse episódio tá muito ruim, mas eu não ligo. Acho que faz parte fazer episódios ruins. Afinal de contas, eu não precisava estar gravando agora, porque, como eu disse, eu tenho 3 episódios em gaveta, mais esse aqui 4. Mas eu decidi que ia gravar porque me deu vontade, né, ao ouvir o, a pessoa que não dizemos o nome, ao ouvir o bruto dela, me deu vontade. E eu estou aqui, cá estou, né, gravando. Nossa, eu vou cortar muita coisa do que eu falei até agora. Tá vendo como é difícil editar pelo menos o meu bruto? O meu bruto é impossível de se editar, cara. Porque tem muito silêncio e quando não é silêncio é só eu sendo redundante, entendeu? Por isso, e parece até que fica bom, né? Quando eu edito, porque, porra, eu me esforço, né, mano? Porra, você é louco. Mas é meio que isso. Talvez eu até poste esse aqui, até como meio que uma autopunição. Aí eu poste o bruto mesmo, se foda. Para as pessoas entenderem como é que funciona a mente do palhaço. Talvez eu faça isso, cara. É uma boa ideia. Eu vou cortar só o silêncio, eu acho que o silêncio é meio chato, né? E vou deixar tudo que é bom e tudo que é ruim, não é isso? E é isso, cara. Tô muito ansioso pelo projeto. Eu não. Nossa, tá muito imbecil esse episódio, cara. Não, eu vou postar desse jeito, cara. Pra eu me sentir coagido a tentar melhorar, entendeu? Porque postar esse tipo de coisa devia ser crime. Talvez eu nem poste, cara. Seja um episódio obscuro, assim, que eu deixe no privado, sei lá. Porque eu não precisava estar gravando, entendeu? Mas me deu vontade. Mas eu não tenho sobre o que falar. E, tipo, já passaram-se 18 minutos. Nossa, 18 minutos, mano. Agora passou rápido, hein, cara? Pô, no começo. Eu lembro que o primeiro episódio que eu gravei sozinho, que é o único que tem postado até agora, esse momento. Tá vendo como é confuso, mano? Eu não vou deixar episódio em gaveta, tá ligado? Porque o terceiro episódio, quando eu postar, tem vários contextos, tá ligado? Várias coisas. E não foi postado ainda, sabe? Tipo, fica meio que um paradoxo muito louco, mano. Não tem como, tá ligado? Eu vou ter que me abster de gravar. Ou eu deleto. Não, deletar eu não posso, porque são episódios bons, tá ligado? São episódios com conteúdo e vivências que me aconteceram. Nossa, eu vou ter que tirar leite de manga aqui, tá ligado? Desse episódio. Mas te falar, por mais que esteja uma merda, eu tô me divertindo, cara. E eu acho que é meio que isso que vale a pena, né? Eu sinto que eu sinto que fazer algo que você realmente quer fazer é a chave, tá ligado? Te parece muito óbvio, né, falar isso. Mas é meio que a chave pra felicidade, não que, pô, eu tô feliz agora. Mas eu acho que é algo que vai me manter feliz ainda, sabe?
Conforme o tempo passa, o saber, o fato de eu ter concluído algo que eu quis fazer. Tô me falando ao momento de agora, tá? Essa coisa de eu ter decidido que eu ia gravar. Pegar e gravar, mesmo sem ter nada pra falar. O meu saber de ter pego e feito isso, tá ligado? Sabe assim, essa coisa das pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem medo de tirar a carta porque, sabe? Porque tem medo de bater o carro, sabe assim? A pessoa nem dirige, ela nem tem carta, mas já tá com medo de bater o carro, sabe assim? Medos precoces. Eu sinto que eu tô vencendo isso. Porque se eu não tivesse pego e gravado, se eu não tivesse pego e tomado a iniciativa pra gravar, eu talvez pensasse sobre isso no futuro. E isso é um talvez, cara, tá ligado? E viver com talvez já é bem sofrido. É... Talvez eu ficasse me remoendo, sabe? Sobre não ter gravado. Então, cara, faça o que você quer, essa mensagem. É isso, é sobre fazer o que você quer. E ponto, entendeu? Tipo assim, em nenhuma das minhas atividades que não são esse podcast, eu não me encontraria à quase meia-noite, tá ligado? Gravando, sabe assim? Tipo assim, eu tava até agora fazendo algumas tarefas que eu tinha da minha pós. E aí meio que as coisas começaram a dar errado. E aí eu peguei pra escutar o bruto da pessoa que não dizemos o nome, que me mandou o episódio, porque eu tava enjoado já de programar, entendeu? Eu não tava aguentando mais. Ainda mais no frio, que minha mão tá estatelando assim, tá. Você não consegue clicar direito, você não digita direito porque sua mão tá dura de frio, sabe assim? E orra, que frio, mano. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Nessas horas eu chamo o nome do cabra porque. Tá ligado? É. Sabe assim, eu tava sentindo sono. E aí quando eu peguei pra escutar o episódio da pessoa que não dizemos o nome, pelo menos por enquanto, eu desci jantar, né? Eu desci jantar. Isso já era quase 11, né? Eu desci jantar, escutando o episódio dele. Graças ao bom universo. Não, vai, não vou ser esse cara, não. Graças ao bom Deus. Eu vou ter que citar o nome do cabra. Graças ao bom Deus inventaram um fone Bluetooth, então eu consigo eu consigo descer na cozinha escutando um podcast, tá ligado? Sem um fio me impedindo. E eu esqueci, cara, eu vou ter que pausar aqui e ver, peraí. Eu desci jantar, né? Tava dizendo aqui, acabei de lembrar. Eu desci jantar e eu me encontrei entretido e um pouco ansioso com o que pode ser esse projeto, entendeu? Porque é legal de fazer, cara. Eu me sinto bem fazendo, sabe? E aí me deu essa ansiedade e cá estou gravando, sabe assim? Eu gostei de ouvir a parada. E eu tô aqui, mano. Tipo assim, por mim eu ia ficar até 1 da manhã, tá ligado? Mas eu provavelmente não posso porque eu tenho que trabalhar amanhã. Eu vou ter a trabalhar, sabe? Então talvez eu acabe esse episódio até, sei lá, umas meia-noite e meia aí. Talvez encerre. Então, é sobre fazer o que você quer, cara. É isso que é a vida. Assim, o que que isso que eu acabei de falar, o que que isso me diz, né, como pessoa? Me diz que, né? Me diz que todas as outras coisas que não são isso que eu tô fazendo agora, provavelmente não me deixam feliz, tá ligado? É isso, por mais cruel que pareça, é o que é, tá ligado? Mas e aí, eu consigo viver disso? Não consigo, né, porra? Então, é muito fácil também só aceitar a realidade. Tipo assim, você aceita a realidade, mas a realidade do fracasso, assim, mas não consegue fazer outra coisa pra tentar atingir isso que você quer.
Tipo assim, pra mim, de verdade mesmo, agora o sonho seria eu estar ganhando dinheiro pra fazer isso aqui agora, entendeu? Porque daí eu não precisava tá tá tendo que fazer outras coisas, entendeu? Pra suprir isso que eu tô fazendo agora, porque eu só tô fazendo, gravando isso aqui agora, porque meio que eu trabalho em outra empresa e tenho como tive como bancar, sabe? Isso aqui. Não sei, mano. Acho que não vou chegar a lugar nenhum nisso. Mudando um pouco de assunto, voltando um pouco ao frio do caralho que está aqui. Eu tô com uma irritação na minha vista, cara. Que tá chato, que eu tô o dia todo não, né? Bom, eu passei o dia todo pingando colírio no meu olho. E, cara, isso foi até que bom, porque eu tinha uma certa dificuldade em pingar o colírio no meu olho. E eu meio que aprendi agora, entendeu? Eu não reajo mais quando a gotinha cai, sabe assim? Porque quando eu tentava pingar o colírio antes, o meu instinto era mais forte, eu queria desviar do bagulho, porque pra mim eu ia ficar cego, entendeu? Não sei dizer, sei lá, um instinto animal que tem dentro de mim, tá ligado? Acho que um homem das cavernas, ele com certeza ia ter o mesmo tipo de reação que eu, tá ligado? E eu meio que venci essa porra hoje. Agora eu sou um homem frio e calculista, né? Pingando colírio. Porque, cara, eu acho que eu machuquei meu olho à noite, não sei. Nessa noite passada que teve alguns cílios, não sei. Eu sei que quando eu pisco eu sinto um ardidinho, sabe? Uma beliscada. E meu olho tá vermelho, cara. Parece que eu fumei maconha, mas não fumei maconha, sabe? Não ainda. E eu passei o dia assim, cara, pingando colírio pra tentar aliviar. E, cara, muito frio, muito frio. Onde eu trabalho é muito frio, porque é uma puta de uma montanha que você tem que subir pra chegar na onde eu trabalho, sabe assim? E é muito frio, cara. Muito, muito frio, muito frio, frio, muito frio. Frio pra caralho, muito frio, frio, frio demais. É muito gelado, gélido, é gélido. Enfim. Nossa, mano, tem uma notícia boa também, que está à minha frente. O meu próximo episódio, provavelmente, que vai ser postado, vocês vão, provavelmente ouviram eu reclamando muito sobre o microfone que eu uso, que é que ele pisca em cores e não sei o que. Eu descobri ontem que dá pra trocar as cores. Então, meio que eu agora gosto desse microfone, porque eu deixei ele na cor azul. E te falar, não é nem porque eu quero também a cor azul, é porque é a única escolha que tem. Eu falei em trocar as cores, mas é que são duas cores, então foi meio que obrigado a falar no plural. Porque quais são as duas cores de opção? A primeira cor é indefinido, porque é o RGB, tá ligado? Então, a primeira cor é o RGB. Fica piscando, que eu não gosto. Tá mais que claro isso, que eu não gosto. A segunda cor é azul, tá ligado? Então, eu aqui pensei comigo mesmo por alguns milésimos de segundos assim, e eu fiquei com a cor azul, sem pensar muito. E agora fica na cor azul. Palmas para mim. Obrigado. Ai, cara, que episódio ruim. Mas é isso, né, cara? Eu acho que os três episódios que eu tenho na gaveta, eles são bons. E eu acho que tá faltando um pouco de merda, assim, sabe? Eu. Pô, foi o que eu disse. Eu tava no serviço, né? Até às 6. Cheguei em casa, fiquei programando mais, porque eu programei o dia todo. Pô, eu não programei muito, né? Meu dia foi basicamente reunião e ler e-mail, mas o pouco de tempo que me sobrou, eu fiz algumas modificações em alguns códigos do site da empresa. Vou ter que refatorar bastante coisa, inclusive. Porém, depois do trabalho eu vim pra casa e continuei programando.
resolvendo problemas de um projeto da minha pós-graduação e eu não vou editar isso aqui, cara. Porque ele tá tão ruim que ele nem merece edição, assim, sabe? Que eu sei que não vai ter salvação. Eu só tomei uma decisão e agora eu tô arcando com ela, entendeu? Então, igual eu vou fazer de novo. Igual eu estou fazendo de novo. Eu acabei de tomar essa decisão e eu vou postar esse episódio do jeito que tá. E poucas ideias. Porque eu já conversei isso também com outro integrante do, do Conversaiado. Que eu quero chegar num nível, assim, de saber falar. Que é uma das intenções, né? Não vou ficar me explicando de novo sobre o projeto. Mas é uma das intenções é aprender a falar, porra. Aprender a falar bem. Então eu quero chegar no nível de só precisar gravar e postar assim, sabe? Colocar a introdução, a gaitazinha lá chorando legal. E. E boa, entendeu? Não precisar ficar cortando o silêncio, não precisar. Mas isso meio que vai demorar um tanto bom, assim. Mas é uma das minhas metas. E talvez aconteça ou talvez não. Talvez seja muito disso aqui. Muita merda, assim, sabe? Cara, eu falei por 32 minutos. Minha garganta está começando a cansar. Minha garganta cansada no frio é pior ainda, cara. Nossa, mano, que quarto gelado dos infernos, assim. Falar que o frio está do inferno é uma frase que não tem sentido, né? Porque teoricamente no inferno, eu sempre falei isso com essa visão. Pra mim sempre foi meio que uma piada, assim. E eu nunca fiz questão das outras pessoas entenderem isso também, porque, sei lá, eu acho que ia gastar tempo demais explicando e ia acabar perdendo a graça. Mas talvez as outras pessoas pensem assim também, né? Talvez seja meio que a piada interna, e eu acho que as pessoas levam a sério, né? E eu, na minha síndrome do protagonista, acho que foi o único que entendi a piada, né? Da frase do frio dos infernos, porque é bem contraditório, né? Você falar frio dos infernos, tendo em vista que o inferno, culturalmente, é visto como um lugar quente, né? Você vai queimar no fogo do inferno, é o que o pessoal fala quando quer tentar ofender de um jeito religioso você, né? Você vai queimar no mármore do inferno. Então, falar que o frio tá do inferno não faz sentido. Queimar no mármore do inferno. Queimar no mármore do inferno. Isso também é algo que é abstrato pra mim, cara. Eu não consigo visualizar. O que eu imagino? Eu imagino, quando a pessoa fala isso, eu imagino um. Eu lembro. Porque assim. É. As coisas que a gente não tem referência direta, a gente puxa as referências que a gente teve, né? Tipo assim, se a pessoa fala pra mim de um carro, eu penso. Pô, é difícil dar um exemplo sobre isso porque envolve pensar algo que não é pensável, tipo assim, pensar algo que não existe, sabe? Tipo assim, se a pessoa chega em mim e fala de um modelo de carro que eu nunca vi na minha vida, eu vou imaginar o modelo que eu acho que é, na minha cabeça. Então, se na minha cabeça vir um Fiat Uno, o modelo que a pessoa tá falando é o Fiat Uno pra mim agora, entendeu? Então, quando a pessoa fala sobre o inferno pra mim, eu lembro diretamente de um episódio de Futurama, que ele é meio um musical, que é um episódio muito bom, inclusive. É, é um musical que o Bender vai pro inferno, e aí tem o diabo robô lá, tá ligado? E pra mim a representação do inferno é isso na minha mente, entendeu? Então toda vez que alguém fala sobre ir pro inferno, alguma coisa assim, eu lembro do episódio do Futurama. E pra mim no inferno é cheio de robô. É isso. De novo. São só pensamentos jogados. Nossa, cara, esse episódio tá muito ruim, velho. Meu Deus do céu. Tipo, tá sem rumo mesmo, assim, sabe? Eu só tô falando as coisas que vêm na minha cabeça. Meio que foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz nos outros episódios também. Só que era meio que algo. Tinha um caminho, né? Pra se seguir ali. Aqui não, velho. Aqui eu tô indo pra qualquer direção, entendeu? Eu tô fazendo render o bloco mesmo, assim, sabe? Mas de novo, eu tô me divertindo, é isso que importa. Que se foda. O primeiro episódio ruim vai ser o meu, entendeu? Eu vou bater no peito e vou dizer: o primeiro episódio ruim foi o meu. E que se foda tudo e todo. Cara, te falar uma coisa também que eu tô me divertindo muito fazer. Que eu sempre me diverti, né? Jogar videogame, porra. Quem não se diverte jogando videogame? Mas eu comprei Cyberpunk 2077 e, cara, o jogo é muito bom.
Ele é muito bom, tá? Eu acho que o erro dos caras foi só lançar antecipado mesmo, porque daí ficou com uma fama, né? Cara, eu tenho uma teoria que ela é bem, ela tem fundamento, tá? Tipo assim, é só olhar pra história dos games aí, tá ligado? Todo jogo que tem um ator escalado como modelo 3D, tá ligado? Tipo, o próprio Cyberpunk com o Keanu Reeves e o Death Stranding, eu pensei isso, mas pelo visto eu me enganei, eu nunca joguei, tá? Death Stranding, inclusive eu quase comprei o Death Stranding, mas meio que estourou o orçamento do pai, então eu não comprei, eu preferi comprar o Cyberpunk. É, sei lá, deixa eu ver qual jogo mais tem atores escalados. Tem bastante jogo com ator escalado, cara. Tem um jogo de Xbox da Microsoft chamado Quantum Break, que, cara, só tem ator, tipo, não tem um, são poucos modelos 3D de NPC assim produzidos na mão, são todos modelos 3D de atores, sabe? Ele é meio que um filme também, esse esse Quantum Break. É, todos esses jogos que tem atores escalados, com exceção da Rockstar, tá? A Rockstar ela consegue ser um ponto fora da curva, nessa minha teoria. Mas todos esses jogos que não são da Rockstar, que tem atores escalados, na minha cabeça, quando tem um ator escalado, é porque o cara quer tapar um buraco, sabe assim? Tipo assim, o cara sabe que ele fez um jogo meia boca, então ele vai chamar um ator pra poder hypar o jogo de alguma forma e tentar disfarçar o fato de que o jogo é ruim. Tipo assim, ah, Cyberpunk 2077 é ruim, então, mas tem Keanu Reeves, sabe assim? E tipo assim, o Cyberpunk 2077 aconteceu no auge do John Wick, tá ligado? Tipo assim, tinha lançado acho que o segundo filme até, então, não sei, tá? Tô supondo coisas aqui, porque eu não vou ficar pesquisando data das coisas. Mas quando lançou, e foi uma merda, né? O lançamento do jogo foi uma bosta. Eu digo que o jogo foi bom agora, o jogo tá bom agora, depois de um monte de atualização que aconteceu, tá ligado? E o jogo tá bem bom, de verdade mesmo. Eu só tô com um problema na minha máquina que às vezes ele crasha. E eu não sei o porquê isso acontece. Tem momentos em que ele roda perfeitamente. Assim, o jogo já roda perfeitamente. Eu não tô rodando tudo no máximo também. Tá no alto lá, sei lá. Tem algumas coisas no médio também que eu tive que diminuir tentando mitigar esse negócio de crashar, mas eu não consegui. Mas assim, eu já joguei por pelo menos umas 10 horas aí de jogo. E cara, é muito bom. Tá bem legal de jogar, tá divertido. Então, todos os jogos da Rockstar e o Cyberpunk 2077 são jogos que podem ter, pra mim, tá? Podem ter atores escalados. É isso. Mas é que assim também, a Rockstar ela tem atores escalados, mas são atores que ninguém conhece, né? E essa que é meio que a graça. As pessoas só passam a conhecer os atores que fazem os personagens dos jogos da Rockstar depois que a Rockstar lança, né? Então meio que a Rockstar faz a carreira desses caras, né? Mas tipo assim, quando o cara chama, sei lá, aquele ator do Mister Robot pra fazer um personagem naquele Until Dawn lá, que é um jogo do. É um jogo aqui, esses jogos de história que tem no PlayStation, tá ligado? Pra quê, tá ligado? Não tem pra quê, mano. É só porque o cara é famoso, sabe assim? Na minha cabeça é assim que funciona. Então quando eu vejo um ator famoso em um jogo, eu já meio que broxo. Mas isso vem mudando também, né, cara? Death Stranding tá aí pra dizer o contrário do que eu tô dizendo. O Cyberpunk conseguiu se redimir. Meio que só que eu consigo pensar. Cara, videogame é uma das poucas coisas também que eu consigo fazer. Gostando ainda, sabe? Jogar. Eu acho que às vezes que eu canso e enjoo são porque eu tô cansado mesmo, sabe? Tem hora que você cansa, porra. E outra também. Quando você é moleque, pô, você não quer saber de nada, entendeu? Você quer jogar videogame, porra. Pelo menos comigo era assim. E videogame é um bagulho que eu ainda gosto. Tá ligado? Isso eu posso afirmar também. Nossa, mano. Cada final de assunto eu paro pra pensar que esse episódio tá bem ruim e falta só 20 minutos pra acabar. Eu vou fazer uma hora exato, tá? Porque ninguém merece também sofrer por mais que isso. Nossa, eu não vou escutar isso aqui de novo, cara. Nem fudendo. Não vou escutar isso aqui de novo. Eu vou pegar esse áudio. Eu vou colocar a introdução agora, inclusive. E vou deixar pronto. Depois que eu salvar, eu vou colocar a introdução. E vou postar desse jeito, mano. O primeiro episódio ruim vai ser meu. Acho que inclusive vai ser o título do episódio. O primeiro episódio realmente ruim, né? Quer dizer que os outros episódios também são 100% bons? Não dá pra dizer, né? Porque falar que os episódios são bons é assumir que a gente
não tá aprendendo nada, né? Tipo assim, se a gente tá meio que fazendo o gravando isso pra aprender, a gente tecnicamente tá fazendo errado antes de aprender o jeito certo, né? Então, assumir que o episódio é bom fazendo algo errado não faz muito sentido. Mas, cara, quando eu digo que o episódio é bom, é que ele é bom na tentativa de não ser ruim, entendeu? Então eu gravei 3 episódios muito bons na tentativa de não ser ruim. Esse aqui é o episódio ruim na tentativa de ser bom, o que é muito mais frustrante e pior. E eu vou postar dessa forma. Talvez eu mude de ideia, mas eu não vou mudar, eu acho. Eu vou vencer essa barreira, entendeu? Mental de sempre ter que ter algo 100% de excelência, assim, sabe? Nem tudo precisa seguir o meu padrão de excelência. Que eu tenho requisitos, né? Na minha cabeça. Então, porra, se eu não tivesse isso, eu não me prestaria a criar uma thumbnail pro bagulho, tá ligado? Eu, sei lá, não me prestaria a colocar a introdução em todo episódio. A gaita chorando, tá ligado? Eu não me prestaria a colocar o Soundwave, tá ligado? Que eu tive que pesquisar alguns tutoriais no YouTube pra aprender. Cara, isso também é muito fácil falar as coisas que você gosta, né? Agora, e as coisas que você não gosta? Editar é uma coisa dela, é uma delas. Eu não gosto. Acabei de descobrir, não. Eu descobri no primeiro episódio que eu tive que editar. Porque não é nem que eu não gosto, cara, é porque é mais gostoso gravar, entendeu? Então, porra, por que que eu vou fazer o bagulho que é menos gostoso do que gravar, se eu posso gravar? Mas infelizmente, para as coisas acontecerem, faz parte do processo eu ter que editar, né? E é isso. Falei pra caralho agora, né? Foi uma sequência de vapo-vapo sem parar, meu amigo. Mas é isso. Cara, depois desse episódio aqui eu não vou gravar mais nenhum e vou postar todos que eu tenho que postar meu. Eu vou ter que me sacrificar nesse sentido. Ter que sacrificar minhas vontades. Porque eu ficaria aqui até as 5 da manhã, eu acho, falando. Ou se eu acabasse, pelo menos eu ia ficar com vontade de falar, sabe? Porque minha garganta já tá bem cansada já também. Mas eu continuo falando. Isso é bom de fazer, cara. Isso é bom, realmente bom de fazer. É uma novidade também, né? Eu voltei a tocar violão. Acabei de lembrar. Então, eu voltei até que tocar numa época boa, porque no frio dói pra caralho o dedo. Então eu voltei na hora certa, assim, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a tocar, tinha comprado violão com corda de aço. O meu dedo, ele descascava, cara. Saía a pele, porque eu já tocava guitarra antes. Porra, falar que tocava guitarra, toda vez que eu falo isso, eu penso, mano, você não tocava guitarra de verdade, né? Porque eu nunca cheguei a me aprofundar, eu tocava as coisas mais fáceis do mundo, sabe assim? Só pra dizer que sabe tocar alguma coisa, porque você tinha uma guitarra dentro de casa. Mas aí eu meio que voltei a tocar violão, né? Descobri que o violão é um instrumento bem mais legal que a guitarra. Mais barato também, porque a guitarra você tem que comprar 1 bilhão de coisas, tá ligado? Pra poder extrair um som legal, tá ligado? Pô, você compra uma guitarra, você quer tocar rock and roll, porra. Você quer AC/DC na veia, entendeu? Tocar um Highway to Hell, tá ligado? Essas porras assim, um Audioslave. Aí você pega, compra a guitarra já é o zóio da cara, mano. Aí não. Você comprou a guitarra só. Aí você vai ter que comprar o pedal lá, os bagulho que vem com a distorção. Aí você tem que comprar caixa de som, amplificador, cabo, não sei o que, não sei o que lá. Meu Deus do céu. Você compra o violão, tá ligado? O violão é 500 conto. Você paga uma vez. Você tem pra sempre o bagulho que funciona, tá ligado? O máximo que você vai ter que fazer é trocar a corda. E a corda é tipo 10 conto, tá ligado? Tipo assim, eu devia ter começado no violão. Mas é aquela coisa, né, mano? Um adolescente rebelde, ele gosta de se sentir bad boy, né, mano? Então, foi o meu jeito de me sentir bad boy naquela época. Eu toco guitarra. É. Bom, eu não sei ao certo se foi isso. Eu acho que eu só achava legal, eu já escutava rock nessa época, né, cara? Tipo assim, eu não tenho um gosto musical em específico. Eu sou eclético, né, porra? Tipo assim, toda pessoa normal é eclética, né? Vamos combinar. Pô, como é que a pessoa em sã consciência só escuta rock, tá ligado? Tipo assim, na minha cabeça não faz sentido. Pelo seguinte fato de que tem muita música por aí, mano. Tá ligado? Tem muito estilo.
E o cara se priva de escutar muita coisa boa, mano. Só porque ele tá nessa coisa de pertencer a um grupo, tá ligado? Pô, se desvencilha disso, mano. Vence essa porra, mano. Você não precisa pertencer a lugar nenhum, entendeu? A graça é não pertencer a nada, mano. Pelo menos eu vejo a vida assim, né? Pra mim isso é certo. Não precisa ser certo pra ninguém, né? Precisa ser certo pra mim. Pra mim é divertido, cara. Não corresponder a nada, não sabe assim? Porra, eu não tenho religião definida. Eu não tenho é, partido, sei lá, pô, se isso é relevante. Eu não torço pra time de futebol, sabe? Eu não acompanho futebol, eu não tenho rede social, eu não faço parte de nada, mano. Uma coisa que a pessoa que não dizemos o nome, que gravou o episódio, disse no episódio dele, é que a gente se deixa se levar pelas opiniões dos outros. Ele deu exemplo sobre jogar o jogo sem interferência, sem assistir gameplay, sem, sabe assim, sem tomar a opinião da pessoa que você viu jogando o jogo como a sua opinião também, sabe? É esse o meu ponto de vista sobre a vida, sabe? A minha religião é a minha religião, tá ligado? Não tem como expressar essa porra. Porque é minha, mano, entendeu? Se eu acredito em algo ou não. Caraca, como é que explica isso? Tipo assim, o fato de eu acreditar ou não em algo já é a minha religião, entendeu? Eu me encontrar eu me encontrar no ponto onde eu não sei o que eu sigo já é a minha religião. Eu vejo assim, pelo menos. Viva pelo que você acredita, sabe assim? Se eu acredito em X e Y, é essa a minha religião, mano. Porque, vamos lá, mano. O que que é a religião, mano? Se a gente fosse reduzir, vai, vamos reduzir a religião a nada, né? Porque eu tenho o mínimo de noção que eu sei que a religião é bastante coisa, cara. A religião consegue ser muita coisa. Mas vamos reduzir a nada pra ficar mais simples. Religião é um cara que disse várias coisas, tá ligado? Escreveu num livro. E aí tem várias pessoas que seguem essa porra, tá ligado? Resumindo, igual bosta a religião. Tipo assim, o que que isso me diz, mano? Me diz que tem um monte de gente seguindo o ponto de vista de outra pessoa e não tá seguindo o ponto de vista de si mesmo, sabe assim? Não tá tomando, não tá, as pessoas não têm as próprias interpretações sobre as coisas, sabe? Eu não tô dizendo isso do, eu não tô falando isso como se eu tivesse, como se eu fosse o cara que 100% tem os próprias opiniões e não, mano, tem coisa que, porra, eu também não sou um monge, sabe assim? Eu não tenho. Sou eu sou justamente o contrário, tá ligado? De sabedoria. Então, mas eu tenho essa noção, cara, de que ter a sua visão sobre as coisas é a melhor coisa, tá ligado? Então, se eu não tenho rede social, se eu não torço pra time, se eu não jogo bola, tá ligado? Se eu não faço o que as pessoas comuns fazem como sociedade, é porque eu tô fazendo o que eu acho que eu deveria estar fazendo, tá ligado? E eu acho que é isso, né? Preciso falar alguma coisa a mais. Precisa ter algo a mais que isso, sabe assim? Eu preciso estar fazendo algo que é certo, então, né? A gente pode sentar e concordar que é certo eu fazer algo que eu não quero fazer, a fazer algo que eu não concordo. Lógico que não, né, porra? Tem coisas que são óbvias, né, mano? Você, como indivíduo, gosta de trabalhar, porra? Não, mas você vai lá e faz, tá ligado? Então é meio que isso. Eu tento sempre ter a minha visão sobre as coisas. E o fato de eu não acreditar em porra nenhuma, ou talvez acreditar em certo nível, inconsciente, sei lá, alguma porra assim,
Que daí já pra mim já não é relevante, entendeu? Quando as coisas ficam no subconsciente, aí, pô, foda-se, né? Tá no meu subconsciente, que poder eu tenho, sabe assim? Eu não tenho poder nenhum sobre o meu subconsciente, tá ligado? Ah, não, mas você acredita no seu subconsciente, tá bom, mano. O que que é a porra do subconsciente, caralho? Tá ligado? É o subconsciente, mano. Sabe assim, a gente sabe da existência dele porque a gente é um dos poucos seres que tem noção sobre a existência, tá ligado? Então é meio difícil ter a noção sobre a existência e não ter noção sobre o subconsciente, sabe? Se a gente tá consciente, porra, a gente vai ter noção sobre o subconsciente, porque são as coisas que a gente não faz conscientemente, sabe assim? Então, se vem com esse argumentinho de, tá no subconsciente, mano, faz sentido, porra. Subconsciente, mano, tá ligado? A própria palavra já diz. Eu não tenho controle sobre isso. Se tá no meu subconsciente, é isso, mano. O que que eu vou fazer quanto a isso, tá ligado? O que eu posso fazer é isso que eu tô fazendo agora. Eu posso dizer que tá lá, tá ligado? E acho que nem isso eu posso fazer. Tipo assim, porque eu tô afirmando um bagulho que eu nem sei se tem mesmo. Eu sei que existe só, tá ligado? Eu não sei o que tem dentro do meu subconsciente. Porque é o subconsciente, entendeu? É o bagulho que tá atrás do consciente. Tipo assim, o consciente eu sei dizer. Porque eu tô consciente, entendeu? A consciência, sabe assim? Consciente é tipo um adjetivo? É, né? Dá pra usar como adjetivo. Então eu tô consciente. Se eu estou consciente é porque eu sei de algo. O subconsciente é algo que está debaixo, né? Dá pra interpretar assim? Sei lá. Como é que eu chego no que está debaixo do consciente, tá ligado? É tipo quarta dimensão essa porra, não tem como. Coisas incontroláveis, né, mano? Ó, essa parte ficou boa do podcast. Eu achei interessante o raciocínio que eu não. Tá vendo como é legal fazer essa porra, mano? Caralho. Tem que dar um jeito de ganhar dinheiro com isso, cara. Tipo assim, foi, foi 55 minutos, tá ligado? De puro lixo, de nada, eu falando absolutamente nada o tempo todo. E do nada veio um raciocínio muito foda que eu tive sozinho, tá ligado? Que eu não imaginei que eu ia ter. Pô, acho que dá pra acabar por aqui, né? Eu não vou ficar tentando tirar leite de manga, né? Eu vou enrolar pelos 3 minutos porque eu disse que eu ia. Eu disse que eu ia fazer uma hora certinha, então eu vou enrolar e falar bem devagar. Legal, mano. Eu se divirto, né, que fala. Porra, por mais que esse episódio tenha sido uma merda, teve 5 minutos ali de glória, né? E é isso. Muito bom, muito bom. Eu vou postar exatamente assim. Nossa, vai estar chato de ouvir isso aqui, cara. Como é que se foda também. Ninguém ouve isso, né, cara? Não tem ninguém ouvindo isso. Eu vou ver ao vivo aqui como é que tá um dos episódios do Conversando, só pra ver, velho. Porque, tipo assim, eu sei que tem um que tá com 20 views. Porém, eu acho que essas 20 são todas minhas, tá ligado? E dos meus amigos. Eu não consigo. Cara, eu só vou acreditar que tem alguém ouvindo isso quando alguém comentar, entendeu? Então, se você aí é uma pessoa que eu não conheço e tá escutando essa bosta aqui, comenta qualquer merda aí, velho. Sei lá. Inventa qualquer merda aí, comenta essa bosta aí, comenta um ponto final e só. Só pra eu, entendeu? Só pra dizer assim, não, beleza, então realmente. Que tipo assim, não é sobre audiência, entendeu? Não é que eu quero ter audiência, essa porra. É mais sobre virar uma chavinha na minha cabeça de que as pessoas podem ver isso aqui, entendeu? Que é meio que, mano, não virou ainda, sabe? Eu tô só meio que fazendo e postando. Tá meio que efêmero, assim, sabe? Pô, efêmero é um puta adjetivo. Foda. Sabe assim, eu vejo, tá meio que intangível ainda na minha cabeça essa porra de ficar postando videozinho na internet. Foda. Pô, a primeira thumbnail eu me dei bem. Ah, não sei se eu comentei, né? Que no episódio da pessoa que não dizemos o nome, que eu escutei hoje, é.
Existe um barulho de fundo também, porque assim, no primeiro episódio teve o clássico. Porque isso pra mim vai eternizar. Pra mim já é clássico, entendeu? O clássico barulho de Makita. E aí eu coloquei na thumbnail uma Makita, porra. E no episódio dele também teve, só que o dele é uma motosserra. Obviamente, né? Eu tô falando isso do futuro, então eu sou o Dimitri do futuro que vai estar no passado. Porque esse episódio aqui não vai sair. Mas o episódio da pessoa que não dizemos o nome já vai ter saído. Então eu sou o cara do futuro, que tá dizendo que na thumbnail dele vai ter uma motosserra, tá ligado? Não tem como não ter uma motosserra na thumbnail dele. Tipo assim, eu já notei, vai ter uma motosserra, tá ligado? Porque quando ele tava gravando tinha um barulho de motosserra, mano. E foi engraçado quando eu ouvi, tá ligado? Porque parece que o bagulho segue nós, tá ligado? Sei lá que porra é essa. Tipo assim, eu nem sei se era uma motosserra mesmo, podia ser uma roçadeira, né? Acho que eu vou colocar os dois. A segunda thumbnail eu não gostei muito. Porque foi sozinho, então não teve muito assunto assim. Eu meio que coloquei o fragmentado pra tentar representar a confusão mental. Aí eu coloquei um cara meio decepcionado assim, um cara aleatório decepcionado pra tentar representar também confusão mental, que é o nome do episódio. Coloquei o livro do poder agora, a bandeira da Rússia, que meu nome é Dmitri, todo mundo acha que eu sou russo. Coloquei o perfume Dmitri, que acontece bastante essa confusão. Coloquei o jogador Dmitri, que eu descobri que ele é sadomasoquista, né? Depois que eu fui pesquisar ele, eu vi que parece que a esposa dele mija nele, uma coisa assim. E me representa bem, cara, isso aí. Coloquei uma cadeira com um chapéu pra representar meio que eu tô em férias, um pão com mortadela, que foi o que eu tomei café no episódio. E é isso. Não gostei muito dessa thumb, ficou bem ruim. Mas eu vou pegando o jeito, né? Que não tinha muito assunto também nesse episódio. Eu nem lembro o que que eu disse, eu lembro do que tá na thumb, né? Que eu tô vendo, logo eu sei. Fiz a confusão lá. Pedra de leite, leite de manga, pelo de ovo. O cara falou tudo menos o certo. Mas se eu quisesse mesmo, que tipo assim, sendo realista, né? E factual. Se existe a possibilidade de eu ganhar dinheiro fazendo isso, da gente ganhar dinheiro fazendo isso. É. Cara, isso tá muito lá na frente no futuro, porque, porra, hoje em dia, o algoritmo, né, do YouTuber, ele é movido por shorts, cara. Os vídeos curtos. Então, tipo assim, além de eu editar o episódio original, ia ter que ficar fazendo corte, tá ligado? E ia cortar o quê também, tá ligado? Tipo, se a gente quisesse ter, tipo, 1.000 pessoas vendo a gente. Essas 1.000 pessoas ia dar trabalho de juntar, tá ligado? Porque ia ter que ficar fazendo videozinho curto. Pelo menos uns 50 desses aí, tá ligado? Ia ter que desossar um episódio em 50.000 partes, assim, postar todas as partes como shorts. E aí sim eu ia conseguir algum tipo de audiência. Porque é assim que as coisas funcionam. Porque te falar que tem gente que ganha dinheiro assim, né, mano, também. Gente que vende curso de como fazer isso, porra. Doideira. Tá gravando ainda do alt tab aqui. Tá, né? Tem que tá gravando. Tá gravando. Ai, eu tenho que tomar banho. Eu tô pensando seriamente em tomar banho hoje. Porque, mano, tá muito frio, tá ligado? Não faz sentido a pessoa sã, uma pessoa sã não tomaria banho, tá ligado? Acho que eu vou tomar banho, tá ligado? E eu vou ter que acordar mó cedo amanhã, tá ligado? Esse episódio vai ser muito na frente, né? Eu vou dizer o que tem na minha mente para o futuro, né? Para o meu futuro pessoal. Eu quero. Estou com a pretensão de no próximo mês, sem ser nesse, no próximo mês, voltar a fazer academia. E dessa vez parar de ser fresco com as coisas e fazer realmente, sabe? Fresco no sentido de ser rígido, entendeu? Pegar e acordar no horário mesmo. Sem ficar nessa de, não sei o que, não sei o que lá. Fica dando mais 2 minutinhos, aí vai ver já é 8 horas já. 8 horas tem que estar trabalhando, entendeu? Então de acordar no horário mesmo, entendeu? E fazer o bagulho. É o que eu tô querendo fazer. Então, pensando que esse episódio tá bem ruim, eu vou colocar aqui o lançamento desse episódio. Vai acontecer só quando eu já estiver na academia. Então talvez eu até volte esse mês ainda, à academia. E fazer mesmo, entendeu?
De novo, eu vou me compromissar a não ter compromisso. Porque se eu ficar nessa de. Porque sabe por que que eu desisti da primeira vez, né, que eu comecei a fazer academia? É... Primeiro que tava meio caro, assim. Tava um pouco caro. Tava pesando no bolso meu. E as pessoas à minha volta, todas, sem exceção, usavam. Como que é o nome da porra lá que você faz treino em qualquer academia? Esqueci. Gympass, Gympass. Todas tinham Gympass e eu era um dos únicos que tava pagando mensalidade igual um bobão. Isso não foi um motivo, tá? É assim, mas foi uma das coisas que aconteceu, que aconteciam, né? E aí, porra, também eu sou meio antissocial, sabe? Eu não gosto de ficar vendo gente. É foda, assim, cara. Mas eu tenho que parar com isso, mano. Tenho que parar com isso. E pegar e fazer mesmo, assim, sabe? Sem ficar tentando. Tentando me sentir superior ou inferior às outras pessoas, sabe? Ficar se comparando. Ficar se comparando, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Acontecia muito e aí eu falei, nossa, que bosta. Aí eu saí, tá ligado? E meio que eu vou. Quero voltar a fazer essa porra por pelo menos, sei lá, o resto desse ano, assim, sabe? Diretão mesmo, assim, sem parar. E pra ver, mano, como é que o meu corpo vai ficar mesmo, assim, sabe? Quero crescer, porra. Eu tô com um corpo de menino ainda, caralho. Eu me sinto assim, pelo menos. Porra, eu acho que eu peso 50 quilos, porra. Isso é meio frustrante. Isso é um pouco frustrante. Pelo menos uns 10 quilinhos, não sei, mano. Será que dá pra ganhar? Não tenho noção nenhuma de academia, tá ligado? Não sei se dá pra ganhar 10 quilos em 6 meses, né? Mais ou menos ali. 6, 7 meses. Provavelmente não, né? Porra, 10 quilos é muita coisa pra pensar. Nossa, 10 quilos é muita coisa, mano. Não tem como. Uns 5 quilinhos dá, vai. Metadinha. 5 quilinhos de músculo. Pô, tipo assim, eu tenho uma carcassinha já, pô. Eu fiz natação por um tempo. Tenho ombros largos, entendeu? Se eu tenho ombros largos hoje foi devido à natação que eu fiz, né? Então, eu tenho como desenvolver músculo em cima do que eu já tenho, sabe? Mas é isso, mano. Tô com o zóio ardido, cara. Tá me irritando muito essa porra. Mas eu tenho certeza de que. Isso é um ponto interessante também que eu tenho. Quando eu sinto algo, eu já me dou pelo futuro, sabe? Já sinto. Eu já imagino as consequências disso no futuro. Tipo assim, eu sei a consequência que eu ficar até tarde gravando um podcast à toa, assim. Tô à toa agora, né? Porque eu podia estar dormindo pra descansar, pra ir trabalhar e tal. Não arrotei, mano, que estranho. Parecia que ia vir um arroto, mas não veio. É... Eu sei que ficar acordado até tarde de forma meio imprudente, entre aspas, meio irresponsável Ficar acordado até tarde é um pouco irresponsável e pro futuro, cara, vai me trazer. Como é que é a palavra? A conta chega, né? Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Sabe assim? Sei lá, quando eu pegar e. Quando eu chegar aos 30, sabe assim? Eu provavelmente vou estar usando óculos já. Hoje em dia eu não uso óculos. Eu tenho a vista boa. Mas o fato de eu estar tendo que passar colírio praticamente o dia todo e estar com o olho muito ardido, sabe? Assim, o olho vermelho o tempo todo. Hoje, eu já me vejo com 30 anos tendo que ir no oculista, sabe? Problema com sono também.
falta de sono, sei lá o que que a falta de sono causa, sei lá, velhice precoce, sei lá. Eu meio que tenho noção dessas porras, eu já me dou pelo futuro, tipo assim, eu sei que eu não devia estar fazendo essa porra, mas eu tô, tá ligado? O fato de eu saber também não muda nada, né? Ah, mas eu tenho noção. É só isso que você tem mesmo. Você não consegue fazer nada com o seu saber das coisas. A única coisa que você consegue fazer é guardar pra si mesmo, né? É meio que um conhecimento isso, né? É o que você faz com o conhecimento. Você armazena o conhecimento e só, né? Conhecimento serve pra isso, pra ser armazenado, né? Armazenado e compartilhado. Você consegue externalizar o conhecimento também, né? Então, conhecimento é feito pra ser armazenado e compartilhado, né? Interessante isso. É o que eu tô fazendo, porra. Eu sei que eu posso ficar cego daqui a 20 anos e estou falando isso, né? Então, eu sei e estou compartilhando. Estou fazendo as duas únicas coisas que dá pra fazer com esse meu saber. Passar pra frente e guardar pra mim mesmo. Só, tá ligado? Não dá pra fazer mais nada. Não dá pra fazer mais nada. Sabe o que mudaria realmente? Eu parar a gravação e ir dormir. E eu acho que eu vou fazer isso, realmente. Tipo, agora mesmo, assim. Mas ter o conhecimento não serve de nada se você não aplica, né, cara? Ah, mas eu sei disso, disso, disso. Não interessa. O que que você faz com essa porra, entendeu? Você pega e você toma alguma ação real no mundo real, sabe assim? Você pega esse conhecimento, se você toma alguma decisão com base nele, é isso que realmente importa, né? O seu saber não vale de nada, cara. O meu saber, né, não vale de nada. Sei lá se o seu saber vale de alguma coisa, não sou ninguém também pra dizer isso. Às vezes você sabe sei lá, a senha. Cara, um negócio que é legal também, que eu acabei de lembrar, que eu ia dizer, que, só pra continuar, terminar a frase que eu ia dizer, que supondo que eu não consigo dar valor no seu saber, né? Mas vamos supor que você saiba as 12 palavras de uma carteira de Bitcoin aí, tá ligado? Porra, é um saber muito valioso, tá ligado? De uma carteira de Bitcoin milionária. Enfim, eu lembrei que eu ia dizer que eu estou estudando sobre o Bitcoin e sobre autocustódia. E, cara, o Bitcoin é um bagulho muito louco, né, que foi inventado. Não vou dissertar nada sobre Bitcoin porque eu vou encerrar o episódio agora mesmo, mas é só um fato pra finalizar. E pra eu poder colocar na thumbnail também o símbolo do Bitcoin no final, sem contexto nenhum, foda-se. Não disse nada sobre Bitcoin, só disse que tô estudando sobre. É isso. Mano, é isso, eu não aguento mais. Minha garganta cansou, eu preciso tomar banho. Amanhã eu tenho que trabalhar. Eu vou ter que acordar cedo amanhã, não sei se eu vou conseguir. Talvez eu chegue atrasado. Mas que se foda eu que mando naquela porra. É isso. Eu acho que apesar dos pesares foi um bom episódio. Pro final ficou melhor do que o começo, com certeza. E é isso. Tchau, um beijo, até mais. Oxa, é que